Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre unidades de medida. Na nossa primeira aula nós falamos sobre o que é a física, para que a física serve, e nós vimos que a física é a ciência que estuda as leis fundamentais da natureza, usando a matemática como linguagem. E na segunda aula nós vimos como e por que é possível expressar as leis da natureza em linguagem matemática. Na verdade, nós podemos encontrar relações matemáticas entre quaisquer coisas no mundo. E nós fazemos isso toda vez que nós medimos alguma coisa. Por isso, eu disse que a medição é uma das práticas mais importantes da física para determinar essas leis da natureza. Medir é o princípio de toda a física. Toda a física começa com a medição, foi o que eu falei. Então, na física, nós precisamos, evidentemente, dominar essa arte da medição, essa arte da determinação de medidas, da manipulação de medidas. Tá? E por isso que surgiu isso que nós chamamos de unidades de medida. Né? Essas unidades de medida são exatamente para facilitar esse processo de medição e o processo também de manipulação dessas medidas. Tá? Então, como nós vimos, o metro é uma das unidades de medida mais básicas que existem. E eu não falei um pouco sobre como o metro surgiu, a origem do metro, então eu vou falar rapidamente aqui. O metro surgiu em 1793, tá, na França, quase ali na época da Revolução Francesa, vocês se lembram, 1789, havia um grande problema, por exemplo, relacionado com o fato que as pessoas, quando iam negociar, comprar coisas, né, ou no comércio em geral, não existia uma unidade de medida padrão, tanto de comprimento quanto de massa. E aí você tinha uma situação peculiar, né, e que gerava muitos problemas, porque cada comerciante, por exemplo, poderia usar uma unidade de medida diferente. E aí, claro, é muito fácil alguém, se já é fácil alguém enganar o outro tendo uma unidade de medida padrão, como a gente conhece hoje, ainda assim a gente consegue perceber que pessoas enganam lá, vai comprar o litro da gasolina e não é 1 litro e coisas do gênero. Imagina numa época em que a pessoa, cada um podia usar a unidade de medida que quisesse e da forma que quisesse. Então tinha muitas situações de conflitos, litígios entre as pessoas, comerciantes, etc., por causa dessa questão que não havia uma unidade de medida padrão. E aí, na época da Revolução Francesa, né, sei lá, os franceses falaram assim, já que a gente vai matar o rei, guilhotinar o pessoal que estava no poder das monarquias, estão acabando com a monarquia e tal, então vamos fazer uma unidade de medida também padrão, logo de uma vez, estabelecer uma unidade única de medida, e assim eles pediram para a Academia Francesa de Ciências definir uma unidade de medida que não era utilizado ainda, criar uma nova unidade de medida para que todo mundo pudesse adotar e usar. E foi assim que a Academia Francesa de Ciências criou, então, definiu a unidade do metro. Né? E como que eles imaginaram para fazer essa definição? Uma forma também bastante peculiar, você pode achar até estranha, né? Eles pegaram e fizeram a medição do Polo Norte, o comprimento do Polo Norte até a linha do Equador, por meio de um dos meridianos, o meridiano que passa, não coincidentemente, por Paris, tá? E eles pegaram esse comprimento e dividiram em 10 milhões de partes iguais, sendo que uma dessas partes, então, seria essa unidade de medida padrão que nós chamamos hoje de metro. Né? Talvez você fique pensando, né, mas por que inventar uma coisa tão complicada como essa aqui para definir uma unidade de medida padrão? Podia pegar lá um palito, uma régua, quer dizer, um pedaço de pau, uma haste, alguma coisa assim. Mas, na verdade, aqui tem um princípio físico, um princípio mesmo de medida importante aqui. Eles não queriam pegar um objeto que pudesse ser, por exemplo, quebrado, perdido, uma medida que pudesse ser adulterada facilmente. Então eles queriam uma coisa que fosse realmente fixa, que ninguém pudesse alterar e que pudesse ser revisado e reproduzido a qualquer momento que alguém quisesse fazer isso. Então, nada melhor do que pegar o próprio planeta Terra, um comprimento do próprio planeta Terra, para fazer essa definição de uma unidade de medida padrão. Então, por isso que eles escolheram pegar essa medida do Polo Norte, do meridiano, né? É a décima, como eles dizem, a 10ª milionésima, o metro é a 10ª milionésima parte da distância que vai do Polo Norte até o Equador, pelo meridiano que passa por Paris. Então, eles criaram, então, desta forma, a unidade de medida chamada metro,
né? Como vocês percebem por esse estratagema aqui, não é tão simples obter, eles levaram cerca de 10 anos para conseguir essa medida aqui. Parece piada, né? Mas é isso, para conseguir essa medida exata e conseguir uma medida padrão para o metro. E a partir da definição dessa medida, foi definido em 1889, por exemplo, foi criado uma haste de platina irídio, né, que foi definida então como metro padrão, que ficou lá, tem até hoje lá no museu na França, tá, esse metro padrão, que é uma haste que seria obtida pela medida, que é a 10ª parte do meridiano, que vai do Polo Norte até o Equador. Então está aqui, por exemplo, lá o metro padrão e também o quilo padrão, que era esse objeto aqui, de aproximadamente 4 centímetros, também de platina irídio, que representava essa unidade de massa, no caso peso, né, massa padrão, tá, que é o quilo padrão. Então foi assim que foi criada a unidade de medida metro, que a gente usa tanto hoje em dia, né, e às vezes nem sabe como foi trabalhoso para criar essa unidade de medida, tá? Mas essa foi a unidade historicamente como ela foi criada, né, em 1783, depois 1889, mas hoje em dia, aqui está o quilograma padrão também, lá guardado as 7 chaves lá no museu, tá? Mas hoje em dia a nossa definição não é essa. Em 1960 a definição do metro mudou, passou a ser considerada como aproximadamente 1,7 milhões do comprimento de onda do Kryptônio 86, né? Olha que coisa louca. Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes físicos, né? Mas todo feixe de luz de laser tem um comprimento de onda que é um comprimento exato. Então, eles acharam mais conveniente obter uma definição do metro a partir do comprimento de onda desse laser aqui, Kryptônio 86, que é mais utilizado como um laser, né? Mas também é um gás, né? Kryptônio. Então, aproximadamente 1,7 milhões de vezes o comprimento de onda do Kryptônio 86. Então, em 1960, eles mudaram a definição de metro. E em 1983, a definição que a gente tem até hoje, mudaram novamente como o metro sendo a distância percorrida pela luz no tempo de aproximadamente 1 sobre 300 milhões de avos de segundo. Mais piração ainda, né? Mas, na verdade, você se pergunta, por que eles mudaram, Ricardo, essas definições de metro, usando o comprimento de onda do Kryptônio, usando a distância percorrida pela luz num tempo tão pequeno assim? Porque, na verdade, se você parar para pensar, essa medida, a definição do metro aqui, usando o meridiano terrestre, ela depende da própria Terra. Então, imagina que, por alguma razão, a Terra mude. Né, que pode acontecer, né? Sei lá, cai um meteoro na Terra, pode mudar, pode alterar a curvatura da Terra. A gente pode até, eventualmente, em algum momento, abandonar o planeta Terra. E pronto, e o que vai acontecer? Como é que a gente vai reproduzir esse comprimento, essa unidade? Então, veja, usar como constante aqui, como parâmetro de medida do metro, o planeta pode não ser tão conveniente ou ser tão universal assim, a ponto de qualquer lugar do universo a gente poder reproduzir essa medida. Então, por isso que eles preferiram definir o metro depois, a partir de coisas mais universais, por exemplo, como o Kryptônio, que é um elemento químico que existe em qualquer lugar do universo. Você pode reproduzir esse elemento químico e pode medir o comprimento de onda dele. Então fica mais conveniente. E mais ainda conveniente a partir da luz, que é mais universal ainda, né? Que você não precisa criar a luz, né? Que está em todo lugar praticamente do universo. Então você tem fazer a definição de metro a partir da constante, da velocidade da luz, a luz sendo uma constante universal, a velocidade da luz, e a luz estando em qualquer lugar do universo, é uma forma de definição do metro ainda mais universal. Então na física, muitas vezes as coisas acontecem assim, né? As coisas vão evoluindo a partir de constantes cada vez mais universais, né? E aí você vai conseguindo medidas mais precisas, né? E desdobramentos mais interessantes. Então foi assim, hoje o metro é definido dessa forma, a partir de 1983 ficou definido então como a distância percorrida pela luz no tempo de 1 sobre 300 milhões de segundos aproximadamente. Ok? Então isso é um breve histórico, tá? Só do metro, para vocês saberem de onde surgiu, que é importante também essa questão histórica. Agora o que interessa mais para a gente é essa questão dos múltiplos e submúltiplos do metro, porque isso a gente usa a todo momento, vocês vão usar a todo momento,
tá? Se não usam ainda, vão usar e cada vez mais, tá? E isso é uma coisa que vocês têm que saber. Não tem talvez, tem que saber absolutamente. Então veja o seguinte, esses múltiplos e submúltiplos, eles servem para o seguinte, quando você tem medidas de comprimento que são maiores do que o metro, pode ser bem maiores até do que 1 metro, é conveniente você usar múltiplos, para você não trabalhar com números muito grandes. E quando você tem medidas de comprimento que são menores do que 1 metro, você usa submúltiplos. Então vocês conhecem isso aqui, já viram em algum momento da vida de vocês, mas é interessante agora vocês terem uma visão panorâmica dessa questão dos múltiplos e submúltiplos e aprender a usar bem isso. Então, veja, quando as distâncias são maiores do que 1 metro, a gente convenientemente usa múltiplos. 1 quilômetro. Quilômetro, veja, é um múltiplo do metro. 1 quilômetro é 1000 metros. 1000 vezes o metro. Então, por isso a gente chama de múltiplo do metro. 1 hectômetro é 100 metros. 100 vezes a medida de 1 metro. 100 vezes o metro padrão lá. E 1 decâmetro é 10 metros, 10 vezes a medida lá do metro padrão. Então veja, isso a gente chama de múltiplos do metro, ok? E quando as medidas são pequenas, menores do que 1 metro, a gente costuma usar os submúltiplos, tá? Submúltiplos do metro. Então aqui você tem, por exemplo, o decímetro, que é a 10ª parte do metro, 1 metro dividido por 10, então está aqui 0,1 metro. Você tem o centímetro, que é a 100ª parte do metro, é 1 metro dividido em 100 partes iguais, está aqui, 0,01 metro. E você tem um milímetro, que também é um submúltiplo do metro, que é 1 metro dividido em 1000 partes iguais, 0,01 metros. Então esses três aqui são os submúltiplos, esses três aqui são os múltiplos do metro. Tá? Então às vezes é conveniente usar um múltiplo, por exemplo, você quer saber a distância de Curitiba a São Paulo. Então, como é uma distância grande, então não é conveniente você dizer assim, ó, é 400.000 metros. Você usa um múltiplo do metro, diz que é 400 quilômetros, é mais fácil, tá? E quando você tem uma distância muito pequena, por exemplo, quer saber o tamanho de uma caneta, então você não vai falar em quilômetro e nem em metro o tamanho da caneta, você vai falar em centímetro. Ah, a caneta tem 10 centímetros, tem 15 centímetros. Por quê? Porque é um objeto que é menor do que o metro. Então, 15 centímetros você usa um submúltiplo. Ah, mas agora eu quero medir a ponta da caneta. Então não é conveniente mais usar centímetro, você usa milímetro. Tem lá 1,5 milímetros. Por quê? Porque é uma medida menor ainda, é mais conveniente você usar um submúltiplo menor. Então, a gente usa múltiplos e submúltiplos que são mais práticos, tá? São mais práticos para você conseguir falar sobre as medidas das coisas. Então, o que vocês têm que saber a respeito disso, múltiplos e submúltiplos, é, primeiro, vocês têm que saber memorizado todos esses múltiplos e submúltiplos. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Um espírito de porco agora começou a cortar a grama aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos tocar. Então, quilômetro, decâmetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Isso você tem que saber de cor, pessoal. De cor, na ponta da língua. Você tem que memorizar isso mesmo. E não é só para a escola, não. Isso aí você vai precisar, você pode ter certeza absoluta, independente da área que você vá trabalhar, estudar, você vai usar isso aqui. E você tem que saber também, tem que saber as unidades de cor, você tem que saber a ordem que elas aparecem aqui, você tem que saber a regra de transformação, que de uma para outra é só fazer vezes 10. Então, quilômetro para hectômetro vezes 10, hectômetro para decâmetro vezes 10, decâmetro para metro vezes 10, metro para decímetro vezes 10, decímetro para centímetro vezes 10 e vezes 10. E o contrário é dividido por 10. Então, essa regra de transformação é fundamental, tá? E todo mundo tem que saber. Então vamos fazer isso na prática, resolver algumas coisas usando essa regrinha aqui na prática. E o importante também aqui é o seguinte, você tem que saber fazer esses cálculos de transformações sem calculadora. Sem calculadora. Tá? Por que sem calculadora? Porque em vestibular, concursos, etc., você vai precisar fazer esse tipo de cálculo, e com bastante frequência, e sem calculadora na mão. Tá? E é interessante você aprender isso porque é fácil. É fácil você fazer essas transformações sem calculadora. Então veja aqui um exemplo, o número 725,324 metros, tá? Não é 725.324, é 725 metros, né, vírgula,
um quebradinho ali que é 324. Quero transformar isso de metro para decímetro. Vem na minha tabela aqui, metro para decímetro faz vezes 10. Então você não precisa fazer isso na calculadora, é só você mexer a vírgula, se é vezes 10, mexe uma casa somente para a direita aqui, ó. Pronto, resolveu. 725,324 virou 7.253,24. Resolvido, simples. Se você quer passar esse mesmo número, 725,324 metros, você quer passar para centímetros. Então vem aqui na tua tabela, metro para centímetro, para decímetro vezes 10, para centímetro vezes 10 de novo. Então você está fazendo vezes 10 duas vezes. Então quantas casas a vírgula vai andar aqui para a direita? Duas. Uma, duas. Então vai vir para cá. Então veja, vai ficar 72.532,4 centímetros. Então 725 metros é aproximadamente 72.532 centímetros, 4. Mesma coisa, você passar para milímetro. Então, para metro para milímetro está aqui, vezes 10, vezes 10 e vezes 10. 3 vezes, a vírgula anda 3 casas, ó. Vai parar aqui do lado do 4. Então tá aqui, não coloquei a vírgula, mas a vírgula ficou aqui do lado do 4. Como é o último número, eu não preciso colocar a vírgula aqui. Tá certo? Então, por isso eu deixei sem vírgula. Mas se colocasse a vírgula aqui, vírgula, teria que colocar um zero aqui daí, né? Vírgula zero, mas não precisa colocar. Então tá aí, 725.324 milímetros. Se eu quero passar esse valor aqui de metro para decâmetro agora, então ó, veja, metro para decâmetro é o contrário, é no sentido contrário, então é dividido por 10. Se é dividido por 10, você vai para o sentido contrário aqui com a vírgula também. Vai passar para cá, ó, 72, ó. 72,5324 decâmetros. Se você quer passar de metro para hectômetro, continua aqui, ó, metro para hectômetro, divide por 10 e depois divide por 10 de novo. Então, veja, vai andar agora duas casas aqui para a direita. Então, vai ficar 7,25 hectômetros, né? 7,25324 hectômetros. E se você quer passar de metro para quilômetro, você vai dividir por 10 três vezes. 3 vezes. Então a vírgula tem que andar aqui 3 casas. 1, 2, 3 casas. Ela vai ficar aqui, ó, veja. Antes do 7. Se você deixa uma vírgula aqui, obviamente que ela não pode ficar sozinha aqui. Você vai ter que colocar um zero aqui na frente. Então, por isso, fica 0,72 e aí segue ali. Então, veja, ela saiu daqui, foi para cá. Se ela vem para cá, eu tenho que colocar um zero na frente. Tá? E um último aqui, vamos fazer um sem vírgula. 15.000 centímetros. Eu quero passar para metro. Então, vamos lá. Centímetro, está aqui. Se eu quero passar para metro, divido por 10 duas vezes. Divido por 10 duas vezes. Então, a vírgula aqui vai andar a vírgula está depois do último número, né? Quando não tem vírgula, está depois do último número, lembra sempre disso. Então vai andar uma casa, duas casas. Então vai ficar aqui, ó, 150,00. 150,00 é a mesma coisa que 150, né? Não precisa nem colocar aquele vírgula 00, mas se colocar também não está errado. Então está aqui 15.000 centímetros é igual a 150 metros. Então veja como é fácil. Se você está multiplicando ali, você vai andando com a vírgula para a direita. Se você está dividindo, vai andando com a vírgula para a esquerda. Então, tranquilo você resolver os exercícios através dessa tabelinha aqui. Tá? Você pode perguntar, Ricardo, mas isso realmente é importante? Será que é importante mesmo saber disso? E eu digo para vocês, é importante sim. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu estava lendo essa semana uma pesquisa, até vou colocar aqui o nome para vocês, dos autores, Teixeira, Cassiani, uma pesquisa de 2010, que falava sobre os erros mais comuns entre profissionais de saúde, né, que não são médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, essas pessoas que furam você quando você vai no médico para te colocar soro e tal. Então, os erros mais comuns, veja, a pesquisa que eles fizeram entre vários hospitais, 24,3% dos erros, sabe o que era? Era dosagem de medicamentos. Dosagem de medicamentos. E eles perceberam o seguinte, 50% desses 24,3% que erravam em dosagem de medicamentos, 50% administravam mais que o dobro
do medicamento que o médico tinha passado. E 11,1% administraram 4 vezes mais medicamentos do que o médico tinha passado. Então veja, erros de enfermagem. Por quê? Relacionados a unidades de medida. A maioria dos equipamentos médicos, eles trabalham com unidades de medida, né? Então aqui, por exemplo, balãozinho lá de soro tem unidades de medida, seringa tem unidade de medida, tudo tem unidades de medida. É grama, miligrama, ml, tá? E se você não presta atenção muitas vezes na unidade de medida, no caso ali do auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, até muitos de vocês vão ser isso. Tá? Se você não presta atenção na unidade de medida, você pode errar facilmente a dosagem, você pode até matar um paciente porque você não prestou atenção ou não sabe entender direito ou manipular as unidades de medida. Mas veja, não é na escola de enfermagem que você aprende a usar unidades de medida. Isso se assume que os alunos saem do ensino médio sabendo usar essas unidades de medida. Então é uma coisa básica, tem que saber isso. É o básico. E não é só na enfermagem, por exemplo, né? Tem vários outros ramos, por exemplo, hoje em dia está muito em moda a questão do design, design de interiores, vários alunos se interessando por isso, essa parte de decoração, isso, mas até nisso você tem que saber as medidas para fazer o cálculo dos móveis, quantos metros, centímetros, etc. E eu até trabalhei esses tempos atrás aí com um designer, né, fazendo alguns projetos para mim, e eu tinha que ficar corrigindo as medidas, as unidades que ele fazia errado, porque ele não sabia direito essa parte das unidades de medida, fugiu da aula de física da escola. Tá? Você vai fazer um projetinho de uma casa, né, por mais simples que seja, você tem que colocar as medidas em tudo, lá a parede 15 centímetros, aqui 2 metros, então veja aqui, você bate o olho num projeto, você já sabe, está tudo em centímetro aqui, tá? Poderia estar em metro, poderia estar em milímetro, mas aqui no caso está em centímetro. Tá? Então você tem que saber, senão nem um projetinho para fazer um pedacinho ali de uma casinha, um puxadinho, você consegue fazer. Você fica na mão de um pedreiro porque você não sabe nem fazer uma plantazinha colocando medidas ali como você quer. Entendeu? Você não coloca no papel, você fica só no verbal com o cara, depois no final o cara faz como ele quer. Então isso você tem que dominar as unidades de medida para você fazer uma plantinha simples qualquer, né? Eu estava fazendo, por exemplo, um projetinho aqui de uma caixa de correio aqui para casa, né? E aí, por exemplo, eu coloquei as unidades de medida, tá vendo? Eu acabei convertendo tudo para metro. Eu estava fazendo o projeto, na verdade, em centímetros ali, olhando na parede e tal, como é que eu estava fazendo, mas depois eu converti tudo para metro, para ficar na mesma unidade de medida, para não confundir o serralheiro que ia fazer, né, essa caixinha de correio aqui. Então, você veja, para fazer coisa simples, você precisa dominar as unidades de medida. Senão você não consegue trabalhar. Então isso é em várias áreas do conhecimento, de coisas simples que você está fazendo, você precisa dominar. Isso é básico, tá? Você precisa saber. Se você não sabe essas regras de transformação, então você no mundo aí é praticamente um analfabeto funcional, né? Talvez estou exagerando um pouco, mas você tá muito atrás. Então tem que começar a fazer. E o que acontece basicamente é o seguinte, é o que eu tenho dito para alguns alunos, que hoje em dia eles estão praticamente dando diploma de ensino médio. Eles estão dando esses testes do Enseja, por exemplo, esses provões aí para eliminar o ensino médio. Tem alunos meus que já fizeram, alunos do EJA, por exemplo, que eram semi-analfabetos, tinham sido alfabetizados no EJA, não sabia nem escrever um textozinho de 5 linhas ali, com erros absurdos, e faz a prova e passa. Isso quer dizer, o governo, a política do governo daqui para frente é de dar o ensino médio. Quem quiser o ensino médio está aqui. Eles dão. E você pode achar que isso é interessante, mas não é tão interessante assim não, porque sabe o que vai acontecer? O mercado, as empresas, elas vão se adaptar a essa nova situação. Se o diploma não vale mais nada, eles vão contratar, eles vão colocar uma prova, já fazem isso, mas vão fazer muito mais, isso vai se disseminar agora, muito mais do que antes. Eles vão colocar para o cara fazer uma prova. Porque o que vai interessar não é se você tem o diploma ou não, é se você sabe ou não sabe. Se você sabe escrever um texto minimamente coerente, sem erros absurdos de português, ou se você não sabe. Se você sabe fazer as 4 operações básicas da matemática, ou se você não sabe. E uma das coisas que eles vão cobrar sempre é isso aqui.
se você sabe fazer transformações simples de unidade ou não sabe. E, na verdade, muitos alunos nossos que terminam até o ensino médio não sabem. Então, isso é uma coisa básica para você sobreviver hoje no mercado de trabalho, e a curto prazo a geração de vocês vai experimentar isso. O diploma do ensino médio não vai ter mais utilidade para vocês. O que vai ter utilidade é quem sabe, quem não sabe. Quem sabe tem emprego, quem não sabe não vai ter. Simples. Isso vai valer para o ensino médio e depois para o ensino superior também. E formação técnica também. Tá? Então, importante vocês saberem, e eu não devia ajudar vocês, mas eu vou ajudar vocês. Tá? Eu vou ensinar aqui um método mnemônico para vocês memorizarem essas unidades de medida, os múltiplos e submúltiplos, na ordem certa, para vocês depois montarem essa tabelinha em qualquer momento que vocês queiram e saber quando que você mexe a vírgula para um lado ou mexe a vírgula para o outro. Tá? Então esse método mnemônico é muito simples, né? O método mnemônico é um método de memória, de memorização, que você pode, por exemplo, atribuir. Você veja que o M se repete em todos eles aqui. M, 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 M. Então não precisa se preocupar com o M. Você tem que se preocupar com a primeira letra, que é o prefixo. Né? K, H, D, M, D, C, M. E formando, por exemplo, uma frase usando essas letras, essas primeiras letras, você consegue memorizar mais facilmente a ordem dessas unidades e as próprias unidades. Tá? E aqui o interessante é o seguinte, você não só fazer uma frase que você memorize, mas você... Agora é o cara do gás, né? Pelo amor de Deus. Tá, então aqui você tem que lembrar, você tem que fazer uma frase usando você tem que fazer uma frase que usa cada letra aqui. E de preferência, você pode imaginar uma historinha, porque só com a frase você vai memorizar auditivamente, né? Se você criar uma historinha que você consiga visualizar, você vai ter mais eficiência ainda na sua memória. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma frase, né? Karen hoje deu muitos doces com mel. Então veja, cada letra, a primeira letra corresponde a uma palavra, né? Hoje deu muitos doces com mel. Mas você, para deixar a tua memória mais eficiente a longo prazo, você pode imaginar uma pequena história relacionada com essa frase. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma vizinha aqui que se chama Karen, tá? Isso é só imaginação, não significa que existe, tá? Então, por favor, imagine que eu tenho uma vizinha que se chama Karen. E aí toda vez que eu estou sozinho em casa, que a minha esposa não está em casa, ela bate aqui para me dar alguma coisa, tá? E por favor, nada de dupla interpretação aí, tá? Imagine que a Karen sempre bate aqui querendo me dar alguma coisa. E num determinado dia, hoje, ela veio e apareceu no meu portão com uma caixinha, com algumas coisas dentro que ela queria me dar. E aí eu perguntei, o que tem aí? Ela disse, não, eu tenho alguns docinhos. E ela abriu essa caixinha e tinha lá doces com mel. Mel nos doces, né? E ela pegou até um doce e experimentou na minha frente, se lambuzou toda de mel. Você pode imaginar uma história assim? E aí isso, por incrível que pareça, a longo prazo você vai conseguir lembrar dessa frase. Karen hoje deu muitos doces com mel para você. Né? E quanto mais esdrúxula for a historinha que você imagina, mais fácil de você lembrar. Essa eu nem fiz muito esdrúxula, né? Tem uma outra aqui, só que eu não posso falar para vocês, tá? Então vai ficar só essa aqui mesmo. Karen hoje deu muitos doces com mel. Então pronto, você decorou essa frase, você decorou a ordem, tá, das unidades de medida. Você pode montar a tabelinha, você já sabe, para lá vezes 10, para o outro lado divididos por 10. E você pode imaginar qualquer frase, por exemplo, ó, karaokê hoje dá mais dinheiro com mulher. Então também é uma frase que pega as iniciais ali iguais, pronto, isso é um método mnemônico que você consegue usar para decorar. Então pronto, vamos supor você decorou agora essas ordem das unidades de medida, então estão aqui, você já sabe, coloca vezes 10 para um lado, para a direita, divididos por 10 para a esquerda. E o interessante de você memorizar isso é que isso não vale só para as unidades de comprimento, vale para a unidade de massa também, porque esses prefixos eles não mudam. Olha aqui então, para as unidades de massa, peso, né, entre aspas, né, mas é massa, correto? Você tem grama.
a unidade fundamental aqui no meio. Aí você tem para um lado os múltiplos, decagrama, que é 10 gramas, hectograma, que é 100 gramas, e quilograma, que é 1000 gramas. E para o outro lado você tem os submúltiplos, decigrama, que é a 10ª parte da grama, centigrama, que é a 100ª parte da grama, e miligrama, que é a 1000ª parte da grama. Então tá aí, pronto, você decorou aquela frase, você já decorou os múltiplos e submúltiplos, tanto do metro quanto do quilograma ou do grama, né? Também já serve para você usar, a regra de transformação é a mesma, você veja, vezes 10 para um lado, divididos por 10 para o outro. Então, é isso aí. E, na verdade, essas múltiplos e submúltiplos não acabam aqui. É que a gente costuma ensinar só até aqui porque é suficiente. Mas, na verdade, é que para os múltiplos, eles tem um monte ainda. E os submúltiplos também tem um monte. Então, se você se interessa pela tabela completa, está aqui, ó. Tá? Então, tem aqui, ó, o deca, que é 10. Hecto, que é 100. E o quilo, seja quilômetro, quilograma, é 1000. 1000 vezes, né? Mas tem ainda o mega, o giga, o tera, tá vendo que esses daqui são usados também na informática, por exemplo. Tem o peta, hexa, zeta, iota. Então os números, ó, o fator de multiplicação vai aumentando, né? Então esses aqui são muito grandes. E tem os submúltiplos, ó, o decímetro, decigrama, né? Que é 10 a menos 1, que é 0,1, né? A 10ª parte. Tem o centi, que é divididos por 100, tem o mili, mas daí também tem o micro, que é divididos por 1 milhão, tem o nano, que é divididos por 1 bilhão, tem o pico, que é divididos por 1 trilhão, tem o femto, o ato, o zepto e octo. Então aqui está uma tabela completa dos múltiplos e submúltiplos para quem interessar. Tá? Isso aqui vai ser usado mais no terceiro ano, na física a gente vai usar alguns desses múltiplos aqui, como mili, micro, nano. Então vai ser mais comum. Também talvez o mega. Então é isso, pessoal. Então sobre as unidades de medida, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Então espero que vocês lembrem, decorem, memorizem esses múltiplos e submúltiplos aí das unidades de medida, que isso é muito importante para vocês. Valeu então, pessoal. Um abraço. Até mais aí. Falou.